Boas-vindas para os presentes, encarnados e desencarnados, aos que nos assistem de casa. Gostaríamos de, nesse momento, pedir para colocarem o celular muito silencioso, quem puder desligar também é muito bem-vindo, porque nós sabemos que o silêncio também é uma prece. Gostaríamos de sempre reforçar que temos venda de lanches e livros na recepção. Ambas as vendas ajudam na manutenção dessa casa bendita, então são ações importantes, são bem-vindas as nossas contribuições. Também estamos recebendo doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações vocês podem obter na recepção. Estamos também vivenciando a campanha da caridade, cujo nome é Caridade em Ação, do Amor em Movimento. Estamos recebendo doações de alimentos para as famílias assistidas pelos SEIs até o final desse mês. Temos algumas mudanças de atividades no segundo semestre. No segundo semestre, a palestra pública aos sábados será às 18h30. Estamos com inscrições abertas para os estudos que serão presenciais a partir das 16 horas da tarde. Mais informações também vocês podem obter na recepção e pelas redes sociais, também nos grupos de WhatsApp. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrem de passar na recepção para confirmar a continuidade do tratamento. É muito importante esse acompanhamento. Lembramos também vocês do atendimento fraterno, que acontece todos os sábados, a partir das 14h30, com agendamento na recepção. A palestra pública de hoje vai ser presidida pela nossa irmã Grace. Eu estou sem o livrinho aqui. Mas antes, vamos fazer a leitura do Minuto de Sabedoria, para nós recebermos inspiração. Logo após, nós faremos uma prece. Estamos aqui na leitura do livrinho, como já disse, Minutos de Sabedoria, mensagem 75. Não se esqueça de que, qualquer que seja a sua posição na vida, há sempre dois níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim, você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados. E desta forma, poderá ajudar melhor a uns e a outros. Então, com essa mensagem, vamos agora fazer uma prece. Quem desejar pode fechar os olhos. Vamos pedir para a espiritualidade amiga desta casa se fazer aqui presente, bem como Jesus, Maria, para nos iluminar nossa mente, abrir nossos corações, para que possamos aprender aqui com a nossa irmã Grace a palestra que ela proferirá. Também neste momento vamos pedir pela iluminação da nossa irmã, para que ela seja agraciada com as palavras do alto e também nos agracie com as suas contribuições e seu aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Thaís já começou os avisos falando de um tema importante. A gente está vivenciando neste mês a campanha da caridade. Para quem não sabe, o Centro Espírita Irmã Sheila, além de ser uma casa de acolhimento, uma casa de estudo, é também uma casa que tem um projeto de assistência social. E hoje foi o nosso dia B, pela manhã, nós passamos a manhã na avenida arrecadando alimentos. E é um tema que é o que vai ser a nossa palestra de hoje, que é sobre a caridade. No nosso post convidativo à palestra de hoje, eu pedi para que colocasse uma mensagem de Joana de Ângeles, que foi uma das primeiras mensagens que eu tive contato quando eu conheci a doutrina espírita, né? Quem enxuga a lágrima do outro não tem tempo para chorar. E do que se trata isso? De caridade. E é o que nós iremos esclarecer um pouco para todos nós hoje. A caridade, ela foi vivenciada durante toda a vida de Jesus. Quem aqui não se lembra da Santa Ceia?
o ato simbólico que Jesus fez, que foi aquele momento que ele teve com os seus apóstolos, onde ele pegou o pão e partilhou com os seus discípulos. Então, através desse simbolismo, que foi uma única noite, mas que ele vivenciou durante toda a sua vida, que ele traz o real ensinamento do que é o objetivo e o propósito das nossas vidas. A caridade, ela tem como maior papel como agente de autotransformação nosso. Por quê? Porque a caridade, ela é um vetor de renúncia. Quando nós praticamos a caridade, nós estamos nos anulando. Por que eu digo isso? Porque para exercer a caridade, nós temos que ter benevolência, nós temos que ter indulgência para com o próximo, nós temos que deixar aqueles nossos maus sentimentos de egoísmo, principalmente, de lado. Nós estamos muito acostumados a vivenciar uma caridade que é a mais simples e que é a do nosso maior conhecimento, que é a caridade material. Não que ela não seja importante, ela sim, muito importante, que é através das nossas mãos, dos frutos dos nossos trabalhos, de tudo que a gente tem, a gente possa proporcionar o alívio às dores do nosso irmão, como o alívio da fome, da sede, da moradia. Porque se a gente não tiver, primeiramente, as nossas necessidades básicas atendidas, nossa dignidade humana respeitada, o resto fica mais difícil para o nosso entendimento. Porque nós ainda vivenciamos a experiência da carne. Então, tudo que chega primeiro à carne é o primeiro contato que a gente tem, é a primeira coisa que a gente absorve, digamos assim. Então, a caridade, ela tem um papel maior na nossa vida de autotransformação. Quem aqui lembra-se do apóstolo Paulo, nas suas cartas belíssimas? E tem uma passagem que ele fala que em algumas interpretações muda às vezes a etimologia da palavra, mas o sentido é o mesmo. Ele fala assim que o amor é doação. E o que é a caridade? Não é a doação do amor? É um amor que nutre a gente. Quando nós praticamos a caridade, seja ela material, seja ela moral, nós estamos nutrindo o que nós temos dentro de nós. E com essa caridade a gente pratica a renúncia. Porque quando a gente pratica a verdadeira caridade, sem esperar nada em troca, quando a gente não se frustra, e não receber de imediato, às vezes é aquela pessoa que a gente pratica a caridade. Porque quantas de nós fazemos um ato solidário, às vezes de ajudar alguma família, alguém que esteja passando por um problema, uma necessidade, e a gente não se frustra por não receber nem um muito obrigado daquela pessoa? Eu digo isso porque já experienciei essas situações na minha vida, de eu praticar o bem, de eu praticar a caridade, e eu esperar um agradecimento. E aí, onde está a renúncia? Onde está o verdadeiro amor no meu ato? Será que a gente hoje, já entendeu qual é o real sentido da caridade? Que é essa caridade abnegada, sem esperar nada em troca, que foi a verdadeira caridade que Jesus nos ensinou. E quando Paulo fala sobre o amor à doação, tem uma passagem muito linda das cartas dele, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, caridade, seria como o metal que soa. Então, se na minha atitude, na minha caridade, não há o verdadeiro amor, ela será inútil. Não para aquele que está recebendo, mas para mim. Porque se a caridade não for um meio de me transformar, de me melhorar, ela está sendo inútil. Então, quantas vezes nós praticamos este ato sem um verdadeiro real motivo de exercer? De quantas vezes a gente se vangloria de ser uma pessoa caridosa materialmente, de dizer que eu contribuo com uma casa, eu auxilio uma família, eu compro uma ração para um bicho de rua, mas se naquele meio ato
verdadeiro amor, mas a busca do reconhecimento. A caridade não estará sendo um objeto de autotransformação na nossa vida, porque é isso que é a tradução. O nosso Evangelho que Jesus nos trouxe, ele fala que fora da caridade não há salvação. Ele não falou que era fora de um templo, fora de uma casa, fora de qualquer outro ritual, mas fora da caridade. Então, de que adianta a gente, às vezes, desenvolver tantas habilidades nos nossos dias a dia, na nossa profissão, quantas formações, quantas especializações, que não sejam necessárias são. Porque é o fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, que permite que nós sejamos caridosos. Que a gente ainda, com o nosso pouco conhecimento, a gente ainda se restringe muito à caridade material, mas ela é importante porque ela é uma porta para que nós exerçamos as outras caridades, principalmente a moral. E a caridade moral, que é o objeto de autotransformação nosso, de quando a gente pratica um ato de doação, de escuta, de real preocupação com o nosso irmão, de desenvolver um amor abnegado. Então, quando esse amor que nós exercemos com profundo respeito, que a gente consegue fazer isso da forma mais divina possível, digamos assim, que é o nosso entendimento, aí sim, a caridade em nossas vidas, ela está sendo exercida da forma correta. O amor é o que dá algo que fazemos. Por que eu digo isso? Porque as nossas atitudes sem o amor, elas não terão resultado. Pelo menos não o resultado que nós esperamos. Não terá sentido. Porque é o amor que toca e nutre os nossos corações. Então, quando a gente fala de desenvolver as nossas habilidades, de tudo que a gente constrói na nossa vida, tudo que nós construímos até hoje, está a serviço do bem? Está a serviço do amor? Está a serviço dos verdadeiros ensinamentos que o Cristo nos ensinou? Porque é o amor que é o elo que une todas as coisas, todas as pessoas. É esse laço. Perceba que nós somos o objeto da criação divina e que tudo que Deus criou é ligado pelo amor. Então, para cumprir o nosso papel na criação, o que eu preciso? Eu preciso me despojar daquilo que tudo que não me é válido, do meu egoísmo, do meu orgulho, exercer verdadeiramente o amor que o Cristo nos ensinou. Quantas vezes a gente não para avaliar a nossa vida, as nossas atitudes, e a gente vive somente no automático? Dia após dia, acorda, tem um horário para ir para o trabalho, buscar menino no colégio, chega, tem o almoço para fazer, o roupa para lavar, uma coisa, e a gente vai vivendo os dias de forma tão atropelada, e a gente esquece de viver da forma correta, de sentir. Quantas vezes a gente se vê imerso num problema que, se a gente parar para pensar, para reavaliar, a gente encontra a saída. A saída muitas das vezes na caridade. E quando a gente fala caridade, a gente sempre pensa a caridade ao próximo. Promover o bem ao próximo e a nós mesmos. Será que a gente está exercendo a caridade? Quantas das vezes a gente não se acha digno de receber um auxílio, de receber uma palavra de conforto, não se acha digno de poder compartilhar aquilo que a gente acha que é um problema na vida da gente? Isso também é falta de caridade para conosco. E a caridade, ela serve para tanta coisa. A caridade, ela é um sinônimo, ao meu ver, na minha interpretação, de renúncia. De renúncia de tudo aquilo que não nos serve. De renúncia em relação ao próximo, de renúncia em relação a nós mesmos. Então, tudo que a gente faz, seja para o próximo, seja para nós mesmos, a gente está cumprindo com o nosso papel na criação, que é o que desenvolve tudo que foi feito por Deus, que é esse elo, que é o amor. Aí entendamos que o amor é o que vai dar sentido às nossas atitudes, que é o que vai levar o resultado de tudo que a gente faz. Porque a gente fazer alguma
boa prática, a gente fazer uma boa ação, mas se não tiver o amor, não terá bons frutos. E o amor é o que transfere tudo que fazemos hoje para a eternidade. Quem aqui de nós não lembra de uma pessoa em determinado momento de nossas vidas, que talvez essa pessoa nem saiba a importância que teve em determinado momento, mas nos trouxe uma palavra de conforto, um acalento, daquela dor que muitas vezes a gente não conseguia nem externar. E a gente, de vez por outra, para e se lembra daquela pessoa, de quão importante aquela palavra de acolhimento, aquela transmissão daquele sentimento sublime que é o amor, teve um impacto em nossas vidas. Durante o estudo que eu estava preparando para trazer a palestra de hoje, eu me recordei disso. Há uns anos atrás, eu passei por um período de depressão e que eu não externalizava, né? Então, assim, às vezes a pessoa podia estar do meu lado e eu não sabia que eu estava passando por aquele momento. Mas eu me recordo até hoje de uma pessoa que ela olhou nos meus olhos e percebeu a minha dor, mesmo sem eu falar nada. Ela teve a caridade de me acolher, mesmo sem saber daquilo que eu passava, de me trazer palavras de ânimo. Até hoje eu me lembro. Então, por que nós hoje não podemos ser também essa pessoa? De praticar essa caridade que impacta a vida do nosso irmão. A caridade, ela tem um papel tão transformador na vida da gente, que se a gente soubesse o impacto, se a gente pudesse não ter a venda que nós temos hoje nos nossos sentimentos, nos nossos olhos, nós a praticaríamos mais. Tem uma passagem do Evangelho que fala de doação e de renúncia, que Jesus compartilhou com seus discípulos. Quem aqui não viu na passagem do Evangelho o álbum da viúva? Que Jesus conta e mostra aos seus discípulos que aquela viúva, despojada de toda a riqueza, na sua miséria que ela vivia, ela tinha apenas 2 moedas e ela foi ofertar no templo, enquanto todas as outras pessoas da alta sociedade faziam as suas doações, mas era tão pouco daquilo que tinham. E aquela viúva, no meio de toda a sua miséria, de toda a sua indigência, ela doou apenas as 2 moedas que ela tinha. Naquele momento, Jesus chamou os discípulos e mostrou e exemplificou aquele momento, porque ela deu não somente 2 moedas, mas ela deu tudo de si, tudo que ela tinha. Então, será que nós hoje conseguimos ser como essa viúva, dar de tudo que nós somos, dar todo o nosso amor? Porque o amor que nós temos para doar em nossos corações é muito maior do que qualquer objeto material, do que qualquer ajuda financeira. Ele tem um impacto tão grande na vida das outras pessoas que se a gente pudesse ter noção desse impacto, como eu falei para vocês, a pessoa que me acolheu, que até hoje eu me lembro. Quantas das vezes a gente vê o nosso irmão em sofrimento, percebe, chega até a perceber o sofrimento, mas não consegue praticar a caridade moral de acolhê-lo, de não julgá-lo. E a maior caridade que a gente pode praticar, e muitas das vezes é a mais difícil para nós. A caridade, ela para ser santa, ela precisa ter amor. E a caridade, dentro do conceito da criação, ela precisa ter um propósito. E qual é o grande propósito das nossas vidas? A gente já parou para pensar nisso? Qual é o real propósito da minha vida? O real propósito das nossas vidas é se nos aproximarmos cada vez mais do nosso Criador. Tem uma música que eu acho muito bonita, que fala que todos nós um dia seremos anjos. Então, a caridade, ela é esse poder transformador em nossas vidas. É esse instrumento que Deus dá para que a gente possa, ao auxiliar o nosso irmão, a gente também se melhorar. A caridade, ela vem dentro da doutrina espírita para ressignificar a salvação. Antes da vida de Jesus, era considerada a salvação que as boas práticas,
né? Aquela caridade que era para ser mostrada aos outros, a questão dos rituais, dos preceitos. E quando Jesus trouxe esse novo conceito de salvação, e a luz da doutrina espírita vem nos explicar o que é essa verdadeira salvação, porque hoje, dentro da doutrina, nós entendemos que nós não vivemos somente uma única vez, mas algumas muitas vezes. Cada vez que nós vivenciamos é uma oportunidade que Deus nos dá, uma oportunidade da gente melhorar, da gente evitar débitos de erros do passado e através da caridade, de exercer a caridade desinteressada, a verdadeira caridade com amor, que irá nos dar aquela boa propulsora, né? De a gente conseguir chegar mais próximo ao nosso objetivo. Nosso objetivo como espíritos, hoje, criados por Deus, é sair da nossa ignorância, sair das nossas imperfeições, deixar tudo aquilo que não nos serve, que não nos é bom, para que a gente possa estar cada vez, a cada vida, mais próximo do Criador. E para isso a gente precisa realmente se despojar de tudo aquilo que não nos é bom. E se a meta é estar cada vez mais próximo ao nosso Criador, em órbita do amor, sabendo que a gente já vivenciou múltiplas existências, a gente precisa entender que é algo construído. Não é algo que vai cair pronto nas nossas mãos, aquele instrumento, aquela única ação. Eu vou fazer isso e eu vou conseguir chegar mais perto do Criador. Não, mas é algo construído e auxiliado por Ele. Ninguém alcançará a salvação ou a proximidade do nosso Criador sem a nossa transformação moral. E a caridade é o caminho mais seguro para chegar até a comunhão com o Criador. Porque através da caridade, através dessa doação de amor, que não existirá mais as diferenças, não existirá mais as diferenças de sexo, não existirá mais as diferenças de cor, de classe social, mas que através da caridade nós vamos entender que nós somos todos iguais e que não há motivo para que a gente continue alimentando as diferenças que hoje nós ainda vivenciamos por muitas vezes. A caridade, ela nos ensina que nós não podemos alimentar os maus sentimentos, que nós não podemos nos manter agarrados por tantas vidas aquilo que é uma pedra e é um atraso na nossa evolução moral. A caridade é um resultado em si, e não um produto, digamos assim. A caridade é através da caridade, quando eu falo de resultado, que vai ser aquele agente de transformação do meu espírito. Tem uma passagem no Evangelho que achei muito interessante, inclusive de uma palestra que eu assisti, e eu fui buscar para trazer para vocês, que exemplifica muito o que é esse agente de transformação e do papel que a caridade tem em nossas vidas. Simão Pedro, discípulo de Jesus, durante as suas andanças com Jesus, propagando o Evangelho, depois de 20 dias, estava naquele movimento de propagar o Evangelho, de fazer doações, de em auxílio àquela comunidade. Ele se sentou às margens do rio, um pouco cansado, um pouco chateado, e Jesus foi ao seu encontro perguntando o que ele tinha, né? Lógico, Jesus sabia de tudo e foi perguntar o que Simão Pedro tinha, para que ele pudesse externalizar aquilo que estava no seu coração. E ele comenta com Jesus que ele estava triste e chateado, porque apesar da doação de si, de todo o trabalho, de toda a caridade que ele achava que estava fazendo, ele estava se sentindo injustiçado. Que as pessoas às quais eles estavam ajudando não estavam sendo gratas. Estavam, inclusive, achando que eles estavam escondendo parte das doações, digamos assim. Ele estava se sentindo injustiçado. E Jesus pergunta da sua consciência, se a consciência dele estava tranquila. Ele falou que estava, mas que mesmo assim ele ainda não conseguia se libertar desses maus sentimentos. E ele falou para Jesus que os 20 dias que ele passou trabalhando com essa comunidade, com
os outros discípulos seguindo Jesus, foi muito mais desgastante e cansativo do que os 20 anos que ele passou na barca pescando. Percebam a comparação. Simão Pedro, que era pescador já a vida toda, começou a seguir Jesus, começou a abandonar tudo aquilo que ele acreditava, por acreditar naquela boa nova que o Cristo veio nos ensinar, estava achando mais difícil, mais cansativo 20 dias. Ele passou a vida toda atravessando água atrás de peixe, em busca de peixes. E esses 20 dias ele passou atravessando as águas do mar humano. Olha que bonito essa analogia. Porque nisso ele se deparou com as imperfeições, com os maus sentimentos, com a dificuldade que é adentrar ao coração do ser humano. Então, se Simão Pedro, que tinha um contato direto com o Espírito mais perfeito, que já andou pela terra, que recebeu ensinamento direto, hoje a gente tem, através da doutrina, através do estudo, Simão Pedro, que teve um pedagogo assim, frente a frente com ele, pegando na mãozinha, ensinando a fazer, se sentiu injustiçado por achar que estava fazendo bem e não estava sendo reconhecido. Naquela época ele não conseguiu compreender o que é a caridade, que é a renúncia. E ainda hoje nós não conseguimos entender qual é o real significado da caridade, que é a renúncia, que é praticar o bem, sem esperar nada em troca. E quando eu digo que é praticar o bem sem esperar nada em troca, não é nem aquele ditado que às vezes a gente escuta, eu escutei muito durante toda a minha vida, que a gente não recebe o bem de que a gente doa, de que a gente pratica, mas de outra pessoa. Mas se eu for fazer o bem realmente esperando que aquele bem me volte, será que é uma caridade desinteressada? Muitas das vezes a gente se pega negociando com Deus. Vocês já pararam para perceber isso? Meu Deus, eu faço tanta coisa, pratico o bem, e às vezes acontecem determinadas situações na minha vida, e tem algum que, ao meu ver, a minha concepção, não pratica tanto bem e se dá melhor na vida do que eu. A gente se pega nesses momentos negociando com Deus. Olha como a gente ainda tem o conhecimento infantilizado. Porque Deus, que é o Criador Supremo, que é a perfeição total, que sabe de tudo que a gente precisa passar para nos melhorar sem tirar o nosso mérito, e a gente se acha no direito de negociar com Deus muitas vezes. Então, a exemplo do Simão Pedro, que achou difícil 20 dias lidando com as pessoas que precisavam daquele auxílio mais difícil, porque 20 anos que ele trabalhou pescando, imagine nós, que mesmo depois da vida do Cristo, há 2000 anos atrás, nos ensinando da forma mais pedagógica que ele podia, que era através do exemplo. Nós ainda hoje não conseguimos entender o verdadeiro e real significado da caridade, do amor, do amor ao próximo. E foi isso que ele veio nos ensinar. Aquelas leis mosaicas que a gente tinha, os 10 pontozinhos que a gente tinha que decorar e exercer, ele veio e reduziu, simplificou, mostrou para a gente como fazer, que não é difícil fazer e a gente ainda não consegue. É só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. E a gente não consegue muitas vezes amar o próximo de forma genuína. Por quê? Porque a gente sempre espera algo em troca. A gente sempre se acha muitas das vezes mais merecedor do que o nosso irmão. De achar que aquilo que a gente está fazendo não tem que ser reconhecido, tem que ser um mérito. Muitas das vezes, no momento que eu estou fazendo uma prece, de quando eu vou fazer algum trabalho aqui ou em algum outro lugar, eu começo na minha prece agradecendo a Deus a oportunidade de doar e de devolver tão pouco daquilo que eu recebo. Porque a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente deixa de ter a concepção que o mérito é nosso, e não é. O mérito é daquele que nos deu a vida.
Porque quantas bênçãos, quantas oportunidades, quantas regalias, digamos assim, por vezes a gente tem em relação ao nosso irmão. Nós estamos aqui hoje, no ambiente, no ar-condicionado, no calor aqui do Piauí, passamos a semana trabalhando, temos a oportunidade de estar aqui, de poder ter um pouco mais de conhecimento, de absorver os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E quantos dos nossos irmãos hoje não tem essa oportunidade? Não tem a oportunidade de ter um lar, de ter um teto, de ter o alimento, de ter a paz. Como hoje, em alguns locais no mundo, os nossos irmãos ainda vivem a guerra. E hoje, na medida do possível, que nós moramos no Brasil, mas nós também temos essa paz. De quantas oportunidades nós temos e nós não somos gratos o suficiente para reconhecer e de achar que aquilo tão pouco que fazemos, nós podemos exigir um mérito e negociar com Deus. Então, quando a gente entende o real significado da caridade, quando nós conseguimos exercer verdadeiramente a caridade, mais despojados dos nossos maus sentimentos, dos nossos arrastamentos, mais próximos nós estaremos do nosso Criador. Porque aquele que se dispõe a servir dentro da caridade se aproxima da essência divina. Quanto mais a gente está aberto ao amor, quanto mais a gente doa o amor, mais puro estará o nosso espírito, mais próximo do Criador nós estaremos. Então, a partir do momento que nós vivenciarmos completamente esse amor e essa caridade que o Jesus Cristo nos ensinou, eu sempre falo e bato na tecla da forma mais pedagógica possível, porque hoje ainda nós sabemos ler, nós sabendo toda a história do Cristo, a gente ainda não consegue replicar tão pouco de tudo que o Cristo nos ensinou. E foi uma coisa tão simples, a única coisa que ele nos ensinou foi amar. E nós ainda não conseguimos amar de forma genuína. Então, com esse conceito de caridade, muitas das vezes a gente acha que é só doar ao próximo, esquecendo de nós mesmos, sabendo que o maior beneficiário da caridade seremos nós, não por esperar algo em troca do nosso irmão, mas por saber que nós seremos transformados e que nós não sejamos aqueles que, acendendo a luz do próximo, permita que a nossa luz apague, que alimentando o próximo, achar que nos falte, que matando a sede do nosso irmão, achar que também nos falte, que nós possamos doar verdadeiramente o amor que o Cristo nos ensinou. Então, a reflexão que eu gostaria de deixar para todos nós hoje é que nós possamos sair daqui entendendo o que é a verdadeira caridade e que caridade é sinônimo de amor. E que a partir do momento que eu consigo amar de forma genuína o meu irmão, eu estarei exercendo a caridade. Seja sendo um meu amigo, seja proferindo uma palavra de conforto, de auxílio, seja na doação de algo material para que possa proporcionar o conforto necessário, mas sabendo que aquilo não parte de nós, para o nosso mérito, mas que aquilo que nós estamos fazendo é como eu falei para vocês, é devolvendo tão pouco daquilo que nós recebemos e que nós possamos fazer todo o bem que o nosso ser é capaz de fazer, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento. Lembra-se que diz no Evangelho que o que faça a sua mão direita não saiba a sua mão esquerda. E é justamente isso. O bem que nós praticamos, ele não precisa ser reconhecido, mas nós precisamos ter na nossa consciência, porque é ao deitarmos todos os dias que nós vamos reavaliar as nossas atitudes. Tudo que nós fazemos, por mais que a gente não consiga compartilhar com o outro, até com aquele que nós dividimos a vida, mas é na nossa consciência que julga tudo que nós fazemos de bom e tudo aquilo que nós precisamos melhorar também. Então é através da caridade, como agente de autotransformação, que nós iremos realmente progredir, que nós iremos em auxílio do outro. É através da caridade que nós iremos conseguir acabar
sofrimentos, como será perfeita a nossa vida? E a única coisa que o Cristo e que Deus pede de nós, que é o amor e a caridade. Porque quando a gente exercer realmente a caridade, nós estaremos limpos, os nossos espíritos estarão purificados e nós poderemos vivenciar o mais próximo do Criador nessa ambiente de amor e de harmonia. Entendemos que a caridade é essencial, assim como levantar-se, alimentar-se, beber água. A caridade ela também é um objeto primordial da nossa vida, porque a nossa carne, a nossa matéria, ela ficará. E é o que nós fazemos dia após dia, buscando o melhoramento, a nossa reforma íntima, que ficará e perpetuará por toda a eternidade. Que as nossas atitudes, que nós possamos também ser lembrados pelas nossas práticas do bem, pela nossa doação do amor, e que através das nossas mãos que praticarem o bem, nós possamos ser agentes de transformação, não somente nas nossas vidas, mas na vida de qualquer pessoa que possa cruzar o nosso caminho. Então, a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês é essa hoje, que a gente possa entender o amor e a caridade como objeto primordial em nossas vidas. Muito obrigada. Pelas palavras da Graça, eu acho que toda a nossa prece inicial, todos os livros da sabedoria também foram ali atrelados às palavras dela, é colocar-se no lugar do outro e lembrar que tem dois níveis que nós podemos observar para se colocar, os níveis acima, os níveis abaixo, que assim a gente pode ajudar verdadeiramente o outro. Então, a gente agradece, Graça, a sua contribuição para o entendimento da caridade, né? Da verdadeira caridade, para além da caridade material. A gente observou que hoje existem outras maneiras para que a gente possa exercê-la e usar como instrumento de transformação. É isso que a Graça falou para a gente, transformação. Então, gratos pelas palavras, vamos agora acalmar nossos corações, elevar nosso pensamento ao céu, agradecer por essa tarde de hoje, pelos ensinamentos que aqui adquirimos, pedir que Jesus se faça presente em nossa vida, que nos acompanhe até o nosso lar, que a gente possa levar aqui o ensinamento que nós aprendemos hoje para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, internalizando verdadeiramente o significado da caridade. Gratos, confiantes e revigorados com a pílula de amor aqui concedida, vamos seguir agora para a finalização do nosso trabalho com prece. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.